Capítulo 42. Kylie viu a mãe vacilar. Não olhou para a filha, como que tentando decidir qual mentira contaria. A verdade, mamãe, insistiu Kylie. Preciso saber a verdade. A mãe finalmente olhou para ela. Seu pai te contou? Que pai? Pensou Kylie, mas não disse nada. Sabia a qual deles a mãe se referia. Sentiu-se aliviada. O pai tinha conhecimento do fato. Kylie não queria acreditar que a mãe tivesse mentido para ele durante todos esses anos. Mas então o alívio desapareceu e ela se perguntou se o divórcio teria algo a ver com aquilo. Teria ele descoberto que não era o pai biológico de Kylie? Seu coração se apertou à ideia de ser responsável pelo divórcio. Não, mãe, eu juro. Ele não me contou nada. Foi apenas um pressentimento. Isso era verdade. Kylie não tinha provas, nem chegara a perguntar nada ao fantasma. Mas a estranha sensação de conhecer Daniel agora fazia sentido. Ele se parecia muito com a garota que ela via no espelho todas as manhãs, quando escovava os dentes. Os mesmos olhos azuis, o mesmo cabelo loiro, a mesma estrutura óssea, até o andar dos dois era muito parecido. E havia também o padrão mental dele. Kylie podia lê-lo em seu próprio cérebro, e lembrou-se de que Ellen o descrevera. Eram coisas, porém, que no momento não poderia contar à mãe. Além disso, não me pareceu em nada com o papai, preferiu dizer. Lágrimas corriam pelas faces da mãe. Ah, minha filha, sinto muito mesmo. O que aconteceu? Indagou Kylie. Por favor, me diga que o divórcio não tem nada a ver com isso. Não, não tem. A mãe enxugou as lágrimas e prosseguiu. Conheci Daniel Bridgeton na academia de ginástica. Ele trabalhava lá. Nem sei como explicar, mas digamos que era charmoso. Quase mágico, foi amor à primeira vista. Seus olhos fitaram nada, como se ela perdesse nas recordações. Ele me convidou para sair. No primeiro encontro, me contou que dentro de 3 semanas iria para a Guerra do Golfo. 3 semanas era tudo o que tínhamos. Sei que isso parece errado, e eu a trancaria no quarto se você fizesse a mesma coisa, mas... Já no primeiro encontro, eu sabia que ele era o homem certo. No terceiro, Não havia nada que eu não fizesse por ele. Éramos inseparáveis. Quando foi para a guerra, Daniel me garantiu que na volta se casaria comigo, que me apresentaria aos seus pais. Eles moravam em Dallas e por isso nunca os conheci. A mãe respirou fundo. 2 semanas depois de sua partida, descobri que estava grávida. Contei a ele na minha carta seguinte. Mordeu o lábio e mais lágrimas lhe correram pelas faces. Ele deixou de escrever. Pensei a princípio que era porque não queria a criança. Respirou fundo e enxugou o rosto. 2 semanas depois, li no jornal que Daniel tinha morrido. Nem sei se ele chegou a receber minha carta. Kylie sentiu um aperto no coração e se lembrou de Daniel tirando o envelope do bolso para levá-lo aos lábios. Seus olhos se encheram de lágrimas e só com muito esforço conteve a vontade de contar à mãe sobre os sonhos, sobre as visitas de Daniel. A mãe abraçou os joelhos como se sentisse frio. Kylie sabia que ele estava ali, estava ao lado de sua mãe, olhando-a com tanto amor nos olhos que as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Kylie. Eu só tinha 18 anos, gemeu a mãe. Minha mãe teria entendido, mas meu pai era... Talvez até matasse Daniel. Eu e seu pai, quero dizer, seu padrasto, tínhamos saído algumas vezes na época do colégio. Ele sempre dizia que me amava. Ergueu a cabeça e continuou. Me telefonou logo depois desses acontecimentos. Eu lhe disse que não era uma boa hora, mas ele não aceitava um não facilmente. Apareceu no escritório e saímos para um café. Contei tudo a ele, não sei bem porquê, mas precisava de um amigo. Virou-se para Kylie. Ele fez o que a maioria dos homens não faria. Ajoelhou-se e propôs que nos casássemos o mais rápido possível. Kylie ficou imaginando o quanto ele devia gostar de sua mãe para lhe fazer essa proposta. Mas o que tinha acontecido com aquele homem? Como poderia ser o mesmo que... A mãe prosseguiu. Só exigiu uma coisa, uma promessa de minha parte. Ninguém jamais deveria saber que você não era filha dele.
Comprimiu de novo os lábios com as mãos. Seu pai verdadeiro tinha morrido. Eu estava desesperada. Nunca pensei que seria tão difícil manter aquela promessa. Kylie segurou a mão dela. No dia em que você nasceu, foi como se eu visse seu pai de novo. Eram tão parecidos. Eu sei, pensou Kylie, apertando a mão da mãe. Em seguida, olhou para Daniel Bridgeton. Tenho certeza de que se ele estivesse vivo, teria te amado muito. Kylie cerrou os olhos e, dessa vez, as palavras fluíram livremente. Acho que ele me ama. E te ama também. Então, sua mãe a envolveu num forte abraço. Não foi rápido, nem estranho. Foi a coisa certa. Continuaram junto ao riacho por mais 2 horas, falando sobre tudo. A mãe contou em detalhes seu romance ardente com Daniel. Falaram até da avó. No dia do enterro, disse a mãe, tive de me controlar para não pegar um lenço e tirar aquele batom vermelho horrível que passaram na boca dela. Kylie riu. Aposto que minha avó teria gostado muito disso. Nesse momento, senti outra brisa passar por ela. Era fria, mas não fria como a de Daniel. Teve certeza de que sua avó estava por perto. Ela era especial, murmurou Kylie. Pouco depois, retomaram um caminho de volta pelo meio do bosque. Seus ombros se tocaram enquanto seguiam em frente. A mãe segurou a mão de Kylie. Seu pai, disse ela, o homem que criou você, gosta de você, e você gosta muito dele, eu sei. Tenho o direito de estar com raiva, murmurou Kylie. É claro, eu também estou com raiva dele. Com raiva não, com ódio. No entanto, não acredito que ele a amaria mais se você fosse filha legítima dele. Esta é apenas uma crise da meia-idade, deteve o passo. Ou então, algo que eu não gostaria de admitir. O quê? Ele me amava, Kylie. No começo, seu padrasto me amava muito, e eu nunca o amei como a Daniel. Jamais lhe disse isso, mas ele sabia. E com o passar do tempo, que Deus me perdoe, comecei a me recriminar pela promessa que tinha feito. Sempre que olhava para você, via seu verdadeiro pai e sentia que estava mentindo para minha filha, mentindo para mim mesma. O casamento ia de mal a pior. Nosso relacionamento se deteriorava. Agitou a mão desalentada. Era fácil acusá-lo, mas honestamente, eu também tinha culpa. Foi um erro fazer aquela promessa. Puxou os cabelos de Kylie para trás, delicadamente. Ele se mostrou um bom pai, e por quase todos esses 16 anos, um bom marido. Merecia uma esposa que correspondesse ao seu amor. Isso ele nunca teve. Até quando iria suportar essa situação? Talvez, depois de tanto tempo, não tenha conseguido mais lidar com isso. Kylie reconheceu que a mãe dissera muitas coisas, coisas que ela deveria levar em consideração quando reavaliasse seu relacionamento com o pai. Ele poderia ter apenas pedido o divórcio, não precisava sair por aí com a garota quase da minha idade. Não estou dizendo que ele agiu da forma correta, ou que é perfeito, mas ele te ama, querida, mesmo sem ter essa obrigação. Antes de partir, a mãe fez Kylie prometer que ligaria, assim que pudesse, para o pai. Promessa é dívida. Kylie pretendia cumpri-la, mas não hoje, talvez nem mesmo amanhã. Por que os romances têm que ser tão complicados? Desabafou Kylie, ao entrar na cabana de Holiday já tarde da noite. Havia permanecido em seu quarto desde que a mãe tinha ido embora, pensando no pai, na mãe e em Daniel, comparando a situação deles com o que sentia por Lucas e Derek. Não era a mesma coisa, mas até certo ponto, talvez fosse. Holiday ergueu os olhos do papel que tinha sobre a mesa. Se sua expressão dizia alguma coisa, ela estava no mesmo estado de espírito de Kylie, confusa e magoada. Sem dúvida, tinha se desentendido de novo com Burnett. Boa pergunta, comentou Holiday. Pessoalmente, acho que os deuses só querem com isso nos aborrecer. Kylie se sentou diante da escrivaninha, recostando-se. Holiday a examinou. Você esteve quieto o dia todo. O encontro com sua mãe foi bom? Kylie decidiu se abrir. Daniel Bridgeton, o fantasma, é meu verdadeiro pai. Holiday concordou com um aceno de cabeça. Não era aquela reação que Kylie esperava.
Kylie sentiu um nó na garganta. Se me disser que sabia disso o tempo todo, vou ficar muito brava com você. Eu não sabia. Holiday levantou a mão. Suspeitava. É um pouco diferente. Deveria ter me contado. Não é assim que funciona. Bem, o jeito que funciona não me agrada, retrucou Kylie. Holiday suspirou. Às vezes, nem a mim. Calaram-se. Música vinda do refeitório enchia a sala. Estava acontecendo uma festinha ali para comemorar a notícia de que o acampamento não seria fechado e de que se transformaria no internato. Para muitos dos campistas, aquilo era um alívio. E de resto, está tudo bem? Indagou Holiday. Está, respondeu Kylie, mas logo concluiu que se não pusesse tudo para fora de uma vez, explodiria. Não, não está. Gosto de 2 garotos. Um foi embora, de modo que, por esse lado, as coisas deveriam ficar mais fáceis, não é? Especialmente porque, no momento, ele deve estar bem longe, fazendo sexo animal com uma loba. Mas não. A história de minha mãe, meu pai e de Daniel me ensinou que não é justo gostar de 2 pessoas ao mesmo tempo. E Kylie se interrompeu para poder respirar. É uma situação difícil, concordou Holiday. Ah, e eu ainda não acabei. Como se tudo isso não bastasse, o outro garoto de quem gosto tem o dom de brincar com minhas emoções. Quando estou com ele, sinto que aquilo é bom demais para ser verdade. Então me pergunto se é real. Talvez ele esteja apenas usando suas habilidades para me induzir a pensar que gosto dele. Holiday franziu a testa. Não creio que Derek faça isso. Kylie sabia que Holiday tinha adivinhado a quem ela estava se referindo, mas ouvir seu nome fez seu peito ficar oprimido. Além de tudo, prosseguiu Holiday, Derek é um homem. A lógica dos homens é diferente da nossa. Então você concorda. Ele pode estar fazendo isso, não é mesmo? Pressionou Kylie. Holiday parecia insegura. Pode, mas não acredito que seja do tipo que faça. Eu também não, no entanto. Kylie fechou os olhos. Me sinto estranhamente confusa. Holiday suspirou de novo. Gostaria de te dizer que as coisas vão melhorar quando você ficar mais velha. Mas quando lidamos com homens, existem sempre a possibilidade de nos enganarmos. E ainda há o caso de Daniel, continuou Kylie agitada. Agora que deveria aparecer para eu perguntar o que eu na verdade sou, ele não colabora. Deve estar jogando golfe ou pôquer com São Pedro e seus colegas no céu. Ou então só faltava essa. Talvez tenha conhecido alguma garotinha assanhada como meu pai conheceu, e resolvido me pôr de lado, como meu pai me pôs. Holiday sorriu. Já te passou pela cabeça que talvez Daniel queira que você descubra por si mesmo o que você é? Ah, mas isso não é justo, disse Kylie. Seus pais não morreram deixando você por aí, se matando para descobrir sozinha o que era. Você já nasceu sabendo de tudo? Holiday balançou a cabeça. A jornada de cada um é diferente. Por que não faz disso sua próxima busca? Kylie se recostou na cadeira. Não quero mais saber de buscas. As coisas precisam ser assim tão difíceis? Holiday não pôde conter o riso. O que é fácil não tem graça, suspirou. Odeio admitir isso, mas se os homens fossem fáceis de entender, provavelmente não seria tão divertido. Concordo com você. Mas ver minha vida mergulhar no caos não tem nenhuma graça, e é o que vem acontecendo comigo nos últimos meses. Holiday, com expressão séria, estendeu o braço e segurou a mão de Kylie. E eu estou prestes a tornar sua vida ainda mais difícil. Como? Exclamou Kylie, soltando apressadamente a mão. Holiday franziu a testa e tirou uma carta da gaveta da escrivania. Eu não ia te mostrar isso, mas... Me lembrei de que você me chamou de superprotetora. Um arrepio de preocupação percorreu o corpo de Kylie. Bem, a proteção às vezes é bem-vinda. Não, você estava certa, disse Holiday. É de Daniel? Perguntou Kylie olhando para o envelope. Não, é de Lucas. Mate-me de uma vez, gemeu Kylie, simulando bater a cabeça contra o tampo da escrivania. Holiday deu uma risada. Talvez não seja tão ruim assim. Apertou de novo a mão de Kylie. Você é uma garota especial, Kylie. Me atrevo a dizer até que esses 2 não são os únicos que pulariam no fogo para chamar sua atenção. Levantou-se. Acho que vou dar uma olhada na festa. Pode ficar aqui o quanto quiser. Holiday, chamou Kylie sem se virar. Que foi? Kylie olhou para trás. Lucas escreveu para você também?
Holiday sacudiu a cabeça afirmativamente. Sabe se Frederica está com ele? Holiday fitou-a. Está. Obrigada. Kylie voltou-se na cadeira enquanto o som dos passos de Holiday ia aos poucos se confundindo com a música ao longe. Apanhou a carta. Lembrou-se do que sentira por Derek ao beijá-lo. Calou e segurança, exceto pela pequena dúvida de que ele pudesse estar manipulando suas emoções. Já com Lucas, o beijo foi mais ardente, mais seguro. Talvez tivesse sido mais ardente por isso mesmo. Perigo e paixão costumam andar de mãos dadas. Kylie passeou os olhos pela carta. Será que Lucas conseguiria dizer alguma coisa que mudasse o fato de ter ido embora, de estar com Frederica, uma garota com quem ele admitia que estava transando? Uma garota com quem ele também admitia que se preocupava? Não, concluiu Kylie. Lucas não conseguiria dizer nada que mudasse a situação. Não mais do que seu pai conseguiria mudar o que tinha feito com sua mãe, ou o que Trey tinha feito com ela. A música parecia chamá-la. Havia uma festa e ela deveria estar lá. Dobrou a carta e a colocou no bolso. Merecia se divertir um pouco aquela noite. Depois veria o que Lucas tinha a dizer. Lembrou-se e já ia sair quando o frio a envolveu tão rapidamente que ela quase prendeu o fôlego. Uma densa neblina invadiu a sala. Bem, isso é diferente. Mal esse pensamento lhe ocorreu e Kylie constatou que era não só diferente, mas muito diferente. Daniel não tinha nada a ver com aquilo. Tentou se acalmar. Afinal, já estava se acostumando com os fantasmas. Daniel? Chamou, mas sabendo no fundo que não era ele. Uma parte da neblina se desvaneceu. Uma mulher, com não mais de 30 anos e longos cabelos escuros, surgiu diante de seus olhos. Vestia uma saia branca muito bonita. Pelo menos já tinha sido bonita um dia. O coração de Kylie palpitou forte quando ela viu as manchas de sangue. A mulher a fitava com os olhos mortiços. Olhos tão cheios de desamparo que Kylie teve vontade de chorar. Detenha-o, disse a mulher. Detenha-o ou ele fará de novo. Quem? Perguntou Kylie. Quem fez isso? Juntou as mãos e desejou ardentemente que Holiday não tivesse saído. Está procurando Holiday? A mulher não respondeu. Em vez disso, dissipou-se em meio à neblina. Kylie ficou parada, de braços cruzados sobre o peito para se proteger do frio, enquanto a neblina subia e se dispersava no teto. Lentamente, a temperatura foi voltando ao normal. Isso não é justo, murmurou ela. O que não é justo? Kylie se virou e viu Derek na soleira da porta com sua calça jeans desbotada e uma camisa azul clara. Parecia irresistível, seguro de si. Kylie notou em seus olhos o carinho que Derek tinha por ela. Decidiu então que, naquela noite, esqueceria. Esqueceria a carta que tinha posto no bolso. Esqueceria o fato de não saber o que era. Esqueceria uma certa mulher com uma saia manchada de sangue. Esqueceria que ainda não tinha ido à cachoeira. Esqueceria até mesmo que sua mãe ainda não tinha concordado em matriculá-la na escola. Naquela noite, Kylie só queria ouvir um pouco de música e sentar-se bem pertinho de Derek, com os ombros se tocando. Vai à festa? Perguntou ela. Vim de lá, estava esperando você. Então vamos, disse Kylie. Dirigiu-se para o refeitório, seguida de Derek. Deteve-se à entrada e ele quase a atropelou. Com uma sensação de déjà vu, Kylie se deu conta de que exatamente a mesma coisa tinha acontecido com ela quando cruzou aquela porta pela primeira vez. Ela estava com muito medo e com plena certeza de que detestaria aquele lugar, mas sentia que sua vida logo iria mudar, e estava certa. Entramos? Perguntou Derek, encostando-se a ela. A respiração dele arqueou o pescoço de Kylie. Ela concordou com a cabeça, mas continuou na porta por mais alguns instantes, enquanto dava uma olhada pela sala. Viu Miranda conversando com Perry. O metamorfo ainda não tinha confessado que gostava dela, mas Miranda era paciente. Ellen estava sentado ao lado de Jonathan, que jogava uma partida de xadrez com outro vampiro. Dela, beberricando um copo de sangue, acompanhava o jogo de pé.
Desde que soubera do projeto de transformação do acampamento em internato, a vampira conseguia reprimir um pouco de seus acessos de raiva. Não totalmente, só um pouco. Você está bem? Perguntou Derek, inclinando-se para chegar ainda mais perto da orelha de Kylie. Ali, ao lado dela, parecia forte e afetuoso, exatamente aquilo de que ela precisava no momento. Estou. Kylie avistou Holiday sentada com Chris, que tocava o violão. Olhando para o fundo da sala, avistou também Burnett, encostado na parede, prestando tanta atenção em Holiday que o mundo parecia acabar, e ele nem perceberia. Sim, Holiday era a criptonita de Burnett. Kylie se sentiu plenamente entrosada no ambiente. Virou-se para Derek. Estou sim, repetiu sorrindo. Estou muito bem. A história de Kylie continua. Trechos do próximo livro da saga Acampamento Shadow Falls de C.C. Hunter. Desperta ao amanhecer. Você tem que impedir isso, de qualquer maneira, Kylie. Do contrário, acontecerá com alguém que você ama. As palavras agourentas do espírito soaram às costas de Kylie, confundindo-se com o crepitar da enorme fogueira que ardia a alguns metros dela. A lufada de ar frio anunciava a presença do fantasma da maneira mais clara possível. Mas as palavras eram só para ela e não para os outros 30 campistas de Shadow Falls que formavam um círculo cerimonial. Miranda, ao lado de Kylie na corrente humana, completamente alheia ao espírito, apertou-lhe a mão com mais força. Isso é tão legal, murmurou olhando para dela do outro lado do círculo. Miranda e dela, além de amigas íntimas, eram também colegas de alojamento de Kylie. Damos graças por esta oferenda. Chris, ou Christopher, como tinha se apresentado essa noite, ficou no meio do círculo e ergueu para o céu escuro o cálice sagrado, enquanto abençoava seu conteúdo. Você tem que dizer isso, sussurrou de novo o espírito por trás do ombro de Kylie, desviando sua atenção do ritual. Cerrando os olhos, Kylie visualizou o espírito tal como ele vinha aparecendo para ela ultimamente, em torno de 30 anos, longos cabelos negros, saia branca manchada de sangue. A frustração fez com que as entranhas de Kylie se contraíssem ainda mais. Quantas vezes tinha gritado para o espírito as perguntas quem, o que, quando, onde, por quê? Mas a mulher morta se limitava a repetir o mesmo aviso. Para encurtar a história, fantasmas recentes têm dificuldade para se comunicar. A mesma que os sensitivos inexperientes encontram para arrancar deles alguma coisa. Assim, a única opção de Kylie era esperar que a mulher finalmente conseguisse explicar o motivo. Mas aquela não era a hora ideal. No momento, estou muito ocupada, portanto, a menos que você me dê detalhes, o melhor é conversarmos depois. Kylie manteve essas palavras na mente, esperando que o fantasma pudesse ler seus pensamentos. Por fim, os arrepios que corriam pela espinha de Kylie desapareceram, e o calor da noite voltou. O calor do Texas, úmido, viscoso e intenso, mesmo sem a colaboração da fogueira. Obrigada. Kylie procurou se descontrair, mas a tensão em seus ombros não lhe dava trégua, e por uma boa razão. A cerimônia daquela noite era mais uma novidade em sua vida. Uma vida que tinha sido bem mais simples antes de Kylie descobrir que não era inteiramente humana. Sem dúvida, o melhor seria que pudesse identificar seu lado não humano, mas infelizmente, a única pessoa que sabia a resposta era Daniel Bridgeton, seu verdadeiro pai. Kylie ignorava sua existência até ele lhe fazer uma visita há pouco mais de um mês, e Daniel aparentemente desejava que ela resolvesse sozinha sua crise de identidade. Ele raramente a visitava, reforçando a velha imagem do pai ausente. Na verdade, Daniel estava mais que ausente, estava morto. Morrera antes de Kylie nascer. Ela ignorava se havia curso de aperfeiçoamento para pais no além, mas sentia-se tentada a sugerir que ele procurasse um, porque agora, quando de fato aparecia, ficava só olhando para ela, e se Kylie abria a boca para fazer uma pergunta, sumia, deixando atrás de si apenas um ar gelado e a pergunta não respondida. Vamos lá, disse Chris. Soltem as mãos e deixem a mente vazia. Mas façam o que fizerem, não quebrem o círculo.
Todos seguiram as instruções, mas embora soltassem as mãos, Kylie não conseguiu deixar a mente vazia. Seu pai ausente tinha medo que ela lhe fizesse perguntas sobre sexo ou coisa semelhante. Isso sempre fazia sua mãe sair correndo do quarto, sair à procura de algum manual de educação sexual para adolescentes. Não que Kylie conversasse com ela sobre o assunto. A mãe seria a última pessoa no mundo a quem Kylie recorreria para esse tipo de conselho. A simples menção de que estava interessada em algum garoto já fazia a pobre mãe entrar em pânico. Com as palavras sexos faiscando em seus olhos. Felizmente, desde que Kylie tinha sido despachada para o acampamento Shadow Falls, o suprimento de manuais de sexo tinha diminuído. Mas quem poderia dizer o que a mãe estivera selecionando no último mês? Talvez tivesse reunido uma pilha de folhetos sobre doenças sexualmente transmissíveis, que Kylie ainda não conhecia. Nesse caso, os estaria guardando para quando a filha fosse visitá-la depois de 3 semanas de ausência. Kylie não estava pensando muito nessa visita, embora com certeza a relação entre elas tivesse melhorado desde que soubera que Daniel era seu verdadeiro pai. Mas os novos laços entre a mãe e a filha eram frágeis. Kylie chegava a se perguntar se esses laços, por serem tão delicados, justificariam um encontro de mais de 2 horas. E se ela voltasse para casa e descobrisse que por ali nada havia mudado? E se a mãe continuasse indiferente? Como seria agora as coisas com Tom Galen, o homem que durante toda a sua vida Kylie acreditou ser seu pai biológico? O homem que a abandonou e a mãe por uma garota, pouco mais velha que a filha. O homem que abandonou sua mãe por uma garota mais velha que sua filha. Era uma verdadeira tortura vê-lo aos beijos e abraços com aquela assistente tão jovem. Mas ela ainda não tinha dito isso a ele. A brisa de fim de tarde arremessou uma nuvem de fumaça da fogueira no rosto de Kylie. Ela esfregou os olhos, mas não ousou sair do círculo. Como Della tinha lhe explicado, fazer isso seria falta de respeito com a cultura dos vampiros. Deixem a mente vazia, repetiu Chris, passando o cálice ao campista que se achava ao seu lado no círculo. Cerrando as pálpebras, Kylie tentou de novo seguir as instruções de Chris, mas ouviu então o som da cachoeira. Abriu bem os olhos e voltou-se na direção do bosque. Será que a cachoeira estava assim tão próxima? Desde que tinha ouvido falar da lenda sobre os anjos da morte que existiam ali, Kylie sentia vontade de conhecer o local. Não que quisesse encontrar um anjo da morte cara a cara. Já tinha fantasmas demais na vida. Mas ainda assim a cachoeira a atraía. Está pronta? Miranda inclinou-se para ela e sussurrou. Está chegando perto. Pronta para o quê? Foi o primeiro pensamento de Kylie. E então se lembrou. Brincadeira de mau gosto de Miranda? Kylie viu o cálice comunal sendo passado de mão em mão ao longo do círculo. Quase parou de respirar ao perceber que só faltava 10 pessoas para ele chegar até ela. Aspirando profundamente o ar saturado de fumaça, tentou não mostrar repugnância. Tentou. A ideia de beber um recipiente onde tanta gente tinha posto a boca provocou-lhe na mente algo entre a náusea e a indignação. Mas, sem dúvida, o que mais lhe causava nojo era o sangue. Ver dela consumindo diariamente seu alimento preferido tinha ficado mais fácil no último mês. Para Kylie, chegar a doar um pouco de sangue em favor da causa. Sobrenaturais fazem coisas assim por seus amigos vampiros. Contudo, degustar a substância que lhes dava vida era outra coisa. Sei que é nojento, mas finja que está tomando suco de tomate, sussurrou Miranda à amiga Ellen, de pé ao seu lado. Mas quem disse que o sussurro não seria ouvido em meio a tantos sobrenaturais com sentidos aguçados? Kylie observou o círculo de campistas sobrenaturais, com os rostos banhados pelo fulgor intermitente das chamas da fogueira próxima. Viu dela franzindo a testa na direção delas, os olhos projetando faíscas amarelas. A audição aguçada era apenas um de seus muitos dons. Sem dúvida, cobraria de Miranda mais tarde aquele nojento. Ou seja, Kylie teria de convencer dela e Miranda a não se matarem. Como 2 pessoas podiam ser amigas e ainda assim brigar tanto. Isso estava além de minha compreensão.
Reconciliá-las tinha se tornado, para Kylie, uma tarefa de tempo integral. Viu outra campista levar o cálice à boca. Sabendo quando aquilo significava para dela, Kylie se preparou mentalmente para sorver um gole do sangue sem vomitar, o que, porém, não impediu seu estômago de se rebelar. Faça isso por dela. Talvez até aprecie o sabor. Tinha dito dela um pouco antes. Não seria ótimo se você descobrisse que é uma vampira? Não, pensou Kylie. Ser vampiro era tão ruim quanto ser lobisomem ou metamorfo. Ela se lembrou de dela quase chorando ao falar da repulsa do ex-namorado pela temperatura baixa de seu corpo. Não, Kylie preferiria manter sua própria temperatura. E que dizer de uma dieta essencialmente à base de sangue? Ela nem comia carne vermelha com frequência, e quando comia, era muito bem passada, por favor. Holiday, líder do acampamento, e sua mentora, achava improvável que Kylie começasse a exibir mudanças físicas muito acentuadas, mas achava também que tudo é possível. Na verdade, Holiday, uma fada da cabeça aos pés, não poderia prever o futuro de Kylie, porque Kylie era uma anomalia.